dia, pessoal terceiro, boa tarde, pessoal terceiro. Nós vamos continuando com a nossa retomada, equilíbrio iônico da água e cálculo da sua constante. O equilíbrio iônico da água, a água possui vários papéis importantes em nosso cotidiano. Dentre eles está a sua participação química em soluções. Por exemplo, a água é capaz de auto-ionizar, conforme mostrado na equação química a seguir. Por isso, qualquer solução aquosa apresenta íons hidrônio e hidróxido. Olha lá. Então a água ela se ioniza e ela se separa em íon hidrônio e oxidrilo. Em palavras, nesse processo de autoionização, uma molécula de água age como ácido, doando um próton H+. A outra molécula age como base, recebendo o próton. Isso significa que a água conduz corrente elétrica, pois possui íons. A ionização da água é um processo reversível, que vai atingir o equilíbrio e reflete o equilíbrio iônico da água. Todo equilíbrio tem um grau de ionização, alfa. O da água é 1,81 vezes 10 a menos 9. Isso significa que se você pegar 555 milhões de moléculas de água pura, apenas uma molécula se ioniza, que significa que é uma constante de equilíbrio. E quanto vale a constante de equilíbrio? Para a pergunta, temos a seguinte resposta. Calculamos a constante de equilíbrio com a seguinte expressão. Constante W, Kw, que é da água, que se separa em cátions H+, e hidroxilas OH-, na qual líquidos não participam dessa expressão de equilíbrio. Então a expressão de equilíbrio da água vai ficar sempre dessa forma. Kw igual concentração de cátions H+, e de hidroxilas OH-. Agora vamos calcular o produto iônico da água. A temperatura de 25 graus Celsius. Olha lá. Para isso usamos a seguinte fórmula. Kw e a constante de água e de OH-. O produto iônico da água é uma constante e só sofre alteração se mudarmos a temperatura. Veja a seguir alguns exemplos de variações das concentrações desses íons e do produto iônico da água em diferentes temperaturas. 0 graus Celsius, 15 a 25, 50 e 100. E aqui são os valores diferentes de Kw. 1,14 vezes 10 a menos 15, 2,9 vezes 10 a menos 15, até a 100 graus Celsius, que seria 51,3 vezes 10 a menos 14. Uma questão resolvida para ajudá-los. Tem uma análise realizada de água a 90 graus Celsius. Um químico encontrou uma quantidade de hidrônios H3O+, igual a 5 vezes 10 a menos 7 e de hidróxidos igual a 5 vezes 10 a menos 7. Qual será o valor da constante de ionização da água nessa temperatura? Os dados fornecidos pelo exercício foram os hidrônios, 5 vezes 10 a menos 7, e hidroxilas, 5 vezes 10 a menos 7. E quanto seria o Kw? Seria a multiplicação desses dois valores, 5 vezes 10 a menos 7 vezes 5 vezes 10 a menos 7, que seria igual a 25 vezes 10 a menos 14. Uma segunda questão. Numa solução aquosa de 0,100 mol por litro de ácido acético, CH3COOH, a concentração de H+ é da ordem de 10 a menos 3 mol a cada litro. Sendo assim, nessa solução, a concentração em mol por litro de OH- é da ordem D. Então, o produto iônico da água, 1 vezes 10 a menos 14. Basta aplicá-lo na expressão da constante de autoionização. Então, a constante de autoionização que eu tenho sempre, Kw igual a H+ vezes OH-, eu tenho o valor de Kw e tenho o valor de H+. Então, o que eu faço? OH- igual a 10 a menos 14 vezes 10 a mais 3. Eu vou ter OH- igual a 1 vezes 10 a menos 11. Legal? Agora vamos fazer os exercícios. Então, primeiro exercício. A concentração de íons H+, de uma certa solução, é 2,0 vezes 10 a menos 5. Então, você anota aqui, ó, H+ igual a 2,0 vezes 10 a menos 5. Sendo assim, nessa mesma solução, a concentração de íons OH- eu quero descobrir. OH- eu quero descobrir. E deve ser, e o dado é que Kw
vale 1,0 vezes 10 a menos 14. Então você tem essas três informações. Qual que é a expressão lá? KW igual a concentração de H+, que multiplica OH-. Daí você vai só colocar os valores no lugar. Ó. O KW você tem que é 1,0 vezes 10 a menos 14, igual o H+, que você tem que é 2,0 vezes 10 a menos 5, vezes OH-. Esse 2,0 está multiplicando o OH-, então eu vou trazer o OH- para cá. Ó. OH- vai ser igual. Esse está multiplicando, vai passar dividindo. 1,0 vezes 10 a menos 14, dividido pelo 2,0 vezes 10 a menos 5. Que vai ser 5 vezes 10 a menos 10. Pessoal, vamos para o segundo exercício. A 45 graus Celsius, o produto iônico da água é igual a 4 vezes 10 a menos 14. A essa temperatura, o valor de H+, de uma solução aquosa neutra é... Então está perguntando, né? Então vamos lá. Ó. KW é igual a concentração de H+, e concentração de OH-. Então eu tenho que o valor de KW é 4 vezes 10 a menos 14. Como eu não tenho esses valores aqui, eu vou chamá-los de x. Certo? Então, 2x, 4 vezes 10 a menos 14 é igual a 2x. 2x igual a 4 vezes 10 a menos 14. X igual a 4 vezes 10 a menos 14 dividido por 2. X igual a 2,0 vezes 10 a menos 7. Então, a concentração de cátions H+, vai ser igual a 2,0 vezes 10 a menos 7. Pessoal, terceiro exercício. Numa solução aquosa, a concentração de hidroxilas, então de OH- agora, né? É igual a 4 vezes 10 a menos 5. Consequentemente, a concentração hidrogeniônica será... Então, o H+ será... Lembra lá, eu tenho sempre o KW com valor de 1,0 vezes 10 a menos 14. Certo? Então a gente monta de novo lá. Ó. KW igual H+, que multiplica OH-. Eu tenho KW 1,0 vezes 10 a menos 14. E tenho o H+ que eu quero descobrir. E o OH- eu tenho que é 4 vezes 10 a menos 5. Então eu vou lá, coloco o H+ igual a 1,0 vezes 10 a menos 14. Esse aqui está multiplicando, o H+, vai passar dividindo. 4,0 vezes 10 a menos 5. Então eu divido 1 por 4, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 10.